e a parte mais importante seria a família. Parabéns. Agora eu concluo o grande expediente e vou abrir agora os comunicados parlamentares. Tem 10 minutos o deputado dos Democratas, deputado Paulo César Quartiero. Senhora Presidenta, senhores e senhoras deputados, lá em Roraima, o Ministério da Justiça, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Coordenação Regional da FUNAI de Roraima, junto com a Advocacia Geral da União, solicitou, e aqui está a notificação extrajudicial, que o senhor Genegildo Lima Barros, que a mãe dele, senhora Regina Pereira Lima, e também que o senhor Anildo da Silva Almeida desocupem a área indígena Raposa Serra do Sol em, no máximo, 30 dias, acompanhados de seus pertences pessoais, bem como semoventes como gado, cavalares, caprinos, equinos e galináceos. Então, esses senhores eles estão sendo intimados pela AGU e pela FUNAI para desocuparem a área indígena Raposa Serra do Sol. Só que esses senhores, aqui está a comprovação, são índios. Está aqui a certidão, Genegildo Lima Barros, registro administrativo de nascimento de índio. É indígena. A senhora, mãe dele, está aqui a certidão, também é indígena. Aqui também do seu Anildo de Silva Almeida, o registro da FUNAI, também é indígena. E, inclusive, o seu Genegildo, ele é segundo Tuxal, aqui está o reconhecimento da FUNAI, ele é segundo Tuxal, a Tuxal para nós lá em Roraima seria o correspondente a cacique em outros cantos do país. É o segundo Tuxal da comunidade indígena Patativa, localizada no município de Normandia, terra indígena Raposa Serra do Sol. E qual é a desculpa para tirar esses indígenas da terra indígena? Que eles têm caráter produtivo contrário aos postulados pelas demais comunidades circunvizinhas que possuem caráter produtivo comunitário e não privado, como o praticado pelo ora noticiado. Quer dizer, se expulsou as pessoas por questão racial, étnica, tirou os não índios. Agora estão tirando os índios por questão ideológica. Quem for socialista, talvez comunista, pode ficar. Quem aspirar a ter um patrimônio, poder comprar o seu gado, ter, como esses senhores têm, eles têm gado, eles criam carneiro, eles criam galinhas, eles criam porco, eles vivem exclusivamente do suor do seu trabalho. Eles conseguiram ir para frente, adquirir bens, têm carro próprio, porque trabalharam. Então, como eles deram certo, são índios que deram certo, que progrediram economicamente na vida, eles têm que sair. Eles não podem adquirir bens, eles têm que ficar naquela vida comunitária que vive basicamente de cesta básica de auxílio do governo. E aí, esse senhor e a senhora também estão sofrendo agressões e ameaça. Por exemplo, aqui está uma requisição do exame de corpo de delito. Aqui está o exame de corpo de delito prestado lá na Delegacia do Bonfim, da Polícia Militar, onde o senhor Genegildo foi agredido por 3 pessoas, uma conhecida por seu Raimundo, próxima à comunidade Jacarezinho, era o local da agressão, além de ser ameaçado de morte a mando do senhor Alencar, coordenador do CIR. Para quem não sabe, o CIR é uma ONG, Conselho Indígena de Roraima, que é comandada pelo CIMI e pela FUNAI. E essas pessoas estão fazendo a desintrusão dos indígenas que não querem ideologicamente ter o mesmo comportamento que eles acham adequado. E eles cometeram um crime muito grave. Eles adquiriram bem e vivem, graças a Deus, uma vida humilde, mas trabalhadora, tem seus recursos, consegue botar os filhos para estudar, e estão sendo penalizados e expulsos por isso. Eu não tive a senhora, que é a esposa dele, uma indígena, também, junto com outras indígenas, foi ameaçada lá pelo responsável da Wilson Précona, que é o procurador da AGU lá em Roraima, que disse que vai tirar eles, nem que seja da marra de lá. E os indígenas do CIR também
diz que vão por esforço, vão tirar eles da marra independente e ameaçando, inclusive, como foi feita no BO, na denúncia, além da agressão física, ameaça de morte. E aqui o reconhecimento, a manchete, a AGU foi quem pediu a retirada da família. A Advocacia Geral da União foi quem determinou a retirada de uma família não, já são mais, são duas que eu estive lá agora, esse fim de semana, já apareceu 2 famílias. E tem mais, pela descrição tem mais. E ele disse que ele é o responsável e a intervenção da FUNAI no incidente se deu por determinação expressa de minha lavra. Quer dizer que o procurador Wilson Précoma assume a responsabilidade de estar fazendo limpeza não ética, agora ideológica, na Raposa Serra do Sol. Aqui está todos os documentos, depois eu vou deixar, inclusive, à disposição aqui da Câmara. E aí, o que eles têm dito para lá, para nós, esses indígenas? Eles estão sendo vítimas de ameaça, de roubo, de perseguição, e eles estão dizendo que a Raposa Serra do Sol se transformou em uma área onde prospera estupro, tráfico de drogas, roubo e crimes. E isso é comprovado. Aqui, por exemplo, a Folha de Boa Vista, isso é recente, 4/11 desse mês, menores indígenas disputam lixo. E aqui mostrando que a maioria de quem trabalha e vive no lixão, lá em Boa Vista, são indígenas que saíram das áreas demarcadas porque lá não tem condição de sobreviver. E os que conseguem ainda são perseguidos. E aqui também da Folha de Boa Vista, que é o nosso principal jornal lá de Roraima, 19 de outubro, dizendo: índios migram para centros urbanos. E aqui é o levantamento do IBGE. E aí o jornal entrevistou diversos indígenas, e a resposta foi quase sempre a mesma. Não tem mais como viver na comunidade, não tem saúde, não tem comida, nosso povo está morrendo de fome. Isso é uma indígena da comunidade Beija-Flor, de Normandia, dizendo das dificuldades e por que ela está vivendo com a família, com os filhos, no lixão lá em Boa Vista. E aí, a gente vê as declarações da FUNAI, vê o julgamento da Raposo Supremo, resgate de uma dívida histórica do Brasil com os povos oprimidos, uma coisa extraordinária. Na realidade, eles estão levando o índio a uma situação difícil. Não só o Estado, não só as pessoas que foram tiradas de lá, mas também agora, especialmente nossos indígenas. E aí sim, fica o caso até Paracutoxal. Eu fui naquela oportunidade, todo mundo se lembra, na questão da Raposa Serra do Sol, durante 11 anos lutamos contra a demarcação, contra a retirada dos não-índios. Lutamos com todos os recursos que foi possível. Fomos vencidos à exaustão pela força. E agora, esses mesmos índios que estão lá, trabalhando, estão me procurando para mim defender eles, para também eles não serem expulsos. Eu acho que está havendo um contrassenso, e eu me preocupo demais, senhora presidente, porque saiu no mesmo dia que saiu uma decisão judicial lá em Roraima, e era sentença inédita, inocente indígena, que já havia sido punido pela comunidade. O juiz, a pedido do mesmo procurador da Advocacia Geral da União, Wilson Précoma, ao juiz da Vara Criminal da Comarca de Bonfim, Aloísio Ferreira Vieira, em abril deste ano, referente ao processo, aí tem o número, foi declarada a absolvição do indígena Denilson Trindade Douglas, em razão do magistrado deixar de apreciar o mérito da denúncia, declarando a ausência de direito de punir estatal. Quer dizer que o juiz se julgou que não tinha competência para julgar o crime praticado pelo indígena. Fato inédito no país, estamos inovando lá em Roraima, porque esse indígena já tinha sido julgado pelo Conselho das Comunidades Indígenas e aplicado penalidades específicas. Quer dizer, a justiça hoje, quem faz é as comunidades, e aí sim a gente vê as expulsões, já vê que deve ser essa justiça que quer implantar lá. E aí a falência completa do Estado brasileiro, se nem a justiça mais funcione. E aí diz o comentário do nosso Wilson Précoma, representa uma conquista histórica para os povos indígenas, na qual o Estado reconhece a existência do direito paralelo.
além de fazer que os poderes constituídos respeitassem a Constituição e os tratados internacionais, no que diz respeito aos direitos constitucionais, ou seja, seus usos, costumes e trato cultural específico de cada etnia. E esse senhor que foi absolvido, ele matou a facadas um irmão dele, outro indígena, e foi absolvido. E aí, dos povos indígenas, assegurado especialmente pelo decreto número 5.051 de 2004, referente à Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, que reconhece os métodos indígenas tradicionais para a repressão de delitos cometidos pelos índios. Quer dizer, traduzindo, o Estado brasileiro abriu mão de um pedaço do Brasil. Lá os indígenas têm território próprio, lá têm leis próprias, lá pode fazer o que quiserem, inclusive com apoio com os setores do governo, como, por exemplo, a FUNAI e a AGU. Eu acho, senhora presidente, que nós temos no Brasil que parar de brincar de que há justiça nesse país. Justiça nesse país não existe. Isso aqui não existe justiça nesse país. E olha, está se implantando aí a justiça, sim, essa que vai funcionar é só de quem puder. E cada um por si, Deus contra todos. Parece que é isso que quer nos levar à nossa situação atual. Obrigado. Agradeço ao deputado e, ao mesmo tempo, acredito ser justa sair em defesa aos nativos e os índios, porque, em primeiro lugar, a terra, deputados, é deles, eles lá primeiro chegaram, né? Parabéns. Gostaria agora de passar a palavra ao nobre deputado de Santo Agostinho, do Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina, desculpa,